Fala galera! Todo mundo já sabe que o mundo animal obedece a certas leis e geralmente é muito menos caótico que o mundo humano. Nele, existem habitats específicos que raramente mudam sem intervenção externa, além de certas regras de socialização e, o mais importante, cadeias alimentares. É improvável que você veja amizade entre duas espécies que na natureza são consideradas inimigas naturais. Mas também há espaço para surpresas e coisas que não são muito lógicas à primeira vista. Hoje contaremos vários casos de convivência entre animais de espécies completamente diferentes. Então, bora começar! Galinha e gatinhos. Normalmente, uma galinha doméstica comum choca os ovos por 3 semanas. A temperatura no ninho pode variar de 38 a 40 graus para uma melhor incubação da prole. Acontece que, às vezes, uma galinha poedeira pode chocar tranquilamente a prole de outras aves, sem nem mesmo perceber. Mas, quanto a outras espécies, é a primeira vez que ouvimos falar disso. Nesta cena fofíssima, uma galinha cria no ninho vários gatinhos recém-nascidos. E isso apesar do fato de os filhotinhos terem sua própria mãe. A razão para esse comportamento estranho é que a gata adulta tem vivido com a galinha lado a lado na mesma fazenda desde pequena. Assim, no momento que a gata teve seus filhotinhos peludos, a amiga de penas resolveu tomar a iniciativa e rapidamente se tornou babá dos gatinhos. Para quem vê de fora, realmente é estranho, mas a família toda parece bem tranquila. Galinha e porquinhos da Índia. Os cuidados maternais das galinhas poedeiras também são bem-vindos para outros animais peludinhos. Por exemplo, nesta fazenda, a ave cuida sob suas asas uma ninhada inteira de porquinhos da Índia, que retorna à mãe verdadeira após tomar leite, enquanto que todo o resto do tempo passam em um ninho quente ao lado da galinha cuidadora. A razão pela qual esses bichinhos precisavam de uma segunda mãe, ninguém sabe ao certo, mas o comportamento da galinha pode muito bem ser explicado pelo trauma que sofreu pouco tempo antes. Acontece que sua ninhada recém-nascida de pintinhos saudáveis morreu devido ao ataque de predadores, e a galinha poedeira acabou ficando completamente sozinha. Mas pelo que tudo indica, ela compensa essa necessidade de cuidados e maternidade graças aos pequenos porquinhos da Índia. Mas felizmente, depois de algum tempo, novos pintinhos finalmente eclodiram de seus ovos, fazendo com que a ordem natural das coisas retornasse à fazenda de novo. Pastor alemão e ursinho. Assim como qualquer outra criança, esse filhote de urso pardo chamado Tallulah é extremamente inquieto. Infelizmente, em uma fazenda em Catskill, no estado de Nova York, ela não tem coleguinhas da mesma espécie e é órfã de pais. Por muito tempo, Tallulah apenas vagou pelo território local e tentou encontrar um amigo. Embora ela tenha gostado de vários habitantes da fazenda, a amizade infelizmente não foi recíproca. Mas, finalmente, a ursinha de 4 meses se deparou com Caden, um pastor alemão adulto. Por ser o único cachorro na fazenda, ele também tentou, durante muito tempo, encontrar um companheiro para brincar, mas em vão. Contudo, tudo isso acabou depois que esses dois animais superativos se encontraram. Agora já é difícil imaginá-los um sem o outro. E embora Tallulah nem sempre goste de fazer as mesmas coisas que seu amigo, como nadar no lago, eles nunca ficam entediados juntos. Pastor australiano e órfãos. Dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas no zoológico de Cincinnati, no estado de Ohio, esse ditado não se aplica só às pessoas, mas também a todos os outros animais. Aqui mora Blakely, uma cachorra babá que está prontinha para dar muito amor a qualquer animal que precise. Até ela são trazidos principalmente animais que por algum motivo ficaram órfãos. Alguns deles, infelizmente, foram abandonados por sua própria mãe, o que é comum acontecer com a primeira ninhada. Blakely ajuda os filhotes abandonados a socializar e se adaptar à vida, além de entretê-los com diferentes brincadeiras. E não importa de qual espécie se trata o filhote, a cadela sempre está disposta a cuidar de todos os bichinhos, incluindo cabras gnus, jaguatiricas, tigres e guepardos. E nenhuma lei da natureza pode impedir esse paradoxo. E no caso, se Blakely se incomodar com algo, por exemplo, quando alguma brincadeira passa dos limites, ela simplesmente sai do local, como qualquer outra mãe sábia. Família de gatos e gambá. Pelo que tudo indica, ninguém gosta muito dos coitados dos gambás. Graças à sua maneira incomum de espantar estranhos, eles se protegem perfeitamente bem contra inimigos. Mas aqui surge outro problema: ninguém quer ser amigo deles também.
Mas infelizmente, para tudo há exceções. Um habitante deste abrigo para animais domésticos e selvagens, uma gata chamada Ruby, há poucos dias deu à luz 4 filhotinhos. Ela nem teve tempo de pensar direito, quando o 5º bebê preto e branco apareceu entre eles. Acontece que não era um gatinho, mas um gambazinho chamado Duke. Infelizmente, o filhotinho é órfão e por isso teve que procurar cuidados entre outros animais. É claro que as crias de Ruby não ficaram felizes de cara em ter um novo irmãozinho adotivo. No início, eles foram surpreendidos com seu cheiro e aparência incomuns, que eram diferentes dos outros. Mas semanas se passaram, os gatinhos cresceram e gradualmente o pequeno Duke se tornou para eles como o da família. Afinal, no fim das contas, o parentesco não é tão importante se brincarem uns com os outros de forma tão amigável. Macaca e galinha. Uma fêmea de macaco preto indonésio chamada Niv vive em um zoológico israelense perto de Tel Aviv. Na idade dela, muitas macacas já criaram seus próprios filhotes, mas a habitante dessa reserva ainda não conseguiu encontrar um companheiro à altura. Contudo, Niv encontrou uma maneira muito original de preencher seu próprio instinto materno. Para a surpresa dos zeladores do jardim zoológico, a macaca decidiu adotar uma galinha doméstica comum. E, pelo que tudo parece, a ave gosta desse tipo de relação. Até porque ela poderia facilmente ter escapado pelas grades do recinto de sua mãe adotiva, mas por algum motivo ela não fez isso. Segundo os veterinários, é praticamente impossível encontrar esse comportamento na natureza. E não apenas porque são espécies completamente diferentes. Na natureza, há casos frequentes em que os macacos não são amigáveis com as galinhas e até chegam a tratá-las de maneira grosseira. Por isso, os zeladores do zoológico israelense isolaram Niv e sua filha adotiva de outros primatas. Gato e esquilo. Numa manhã rotineira, um cara chamado Will estava indo para o trabalho quando de repente ouviu um barulho estranho no quintal. Depois de uma boa olhada, ele viu uma cena inesperada. 2 esquilos cinzentos estavam perseguindo um filhote de esquilo vermelho. Will imediatamente interveio para salvar o bebê adorável. Quando o cara pegou o esquilinho nas mãos, sentiu o quanto ele estava gelado. Naquele momento, o rapaz percebeu que simplesmente não podia deixar o pobre animal na rua. Nos primeiros dias, o esquilo, apelidado de Tommy, adormeceu apenas nas palmas das mãos de Will. Além disso, o filhote claramente tinha problemas com a orientação no espaço. Então, o rapaz e sua esposa Mel decidiram ficar com ele. Contudo, havia um mas na casa do casal, já que lá vivia um animal de estimação, um gato ruivo chamado Jack. É claro que o casal estava preocupado que o gatinho não ficasse feliz com o novo ocupante da casa, mas tudo acabou exatamente ao contrário. Jack aceitou o pequeno Tommy como seu próprio irmão e agora parece que eles viveram juntos durante toda a vida. Gansos e porquinho. Provavelmente todo mundo já sabe o que significa ser a ovelha negra da família. Na melhor das hipóteses, isso termina em piadas inofensivas, mas às vezes pode acabar em bullying de verdade. O Doyle rules! Infelizmente, no reino animal, essas leis também funcionam assim. Este coitado porquinho difere de seus amiguinhos pela cor incomum e, por isso, ele tem passado sozinho a maior parte do tempo. Mas tudo isso mudou no momento em que o leitão encontrou uma nova família, um bando de gansos. As aves começaram não só a deixá-lo brincar, passear e comer com eles, mas também a proteger um novo membro da comunidade de penas contra ataques de parentes. E como os porcos preferem não arrumar encrenca com os gansos briguentos, então agora o leitãozinho finalmente vive em amor e paz. Cadela e gambás. Os gambás são frequentemente confundidos com ratos roedores comuns, que são considerados portadores de doenças e impurezas. É por isso que muitas pessoas acabam sendo cruéis com este animal fofinho. Gambás são também frequentemente vítimas de ataques de cães de rua, assim como essa família de mamíferos no Rio de Janeiro. Quando eram bem pequenos, eles foram atacados por um cachorro no quintal, que deixou os filhotes sem a mãe e um dos irmãos. Felizmente, os gambás órfãos tiveram a sorte de conhecer a treinadora de cães, Stephanie Maldonado, e sua cadelinha Pretinha. Quando a jovem viu os filhotes pela primeira vez, ela decidiu levá-los ao centro de triagem de animais silvestres local o mais rápido possível. Mas infelizmente, simplesmente não havia espaço para os novos pacientes. No entanto, em vez de deixar os gambás na rua, Stephanie decidiu cuidar sozinha deles e depois inseri-los na natureza. Mas, para sua surpresa, Pretinha ficou muito mais entusiasmada em se juntar à família do que a própria dona. Desde o primeiro dia, a cachorrinha começou a tratar os hóspedes da casa como se fossem seus próprios filhotes. Nesta cena, dá para ver Pretinha lambendo seus filhotes adotivos e carregando-os nas costas. A única coisa que a distingue de uma mãe real é apenas a falta de leite, mas a alimentação artificial ajuda os bebês a crescerem fortes e saudáveis. Gata e filhotinho de cachorro.
Os gatos orientais são conhecidos por seu miado alto, temperamento brincalhão e caráter encantador. Eles são bem dóceis, não apenas com seus donos, mas também com outros animais, mesmo que sejam muito diferentes deles. E o coração dessa gatinha, chamada Cocó, é tão grande que até teve um lugarzinho para acomodar um filhote de outro animal. Mas vamos explicar tudo em ordem. A dona da gata, Paula Ball, de Liverpool, estava à espera de uma nova adição à família, até porque seu animal de estimação, Coco, estava prestes a dar à luz. Ao mesmo tempo, a cachorra de seu namorado David, uma Shih Tzu chamada Diamond, também daria à luz a filhotes a qualquer momento. Acontece que os dois eventos ocorreram no mesmo dia, mas no caso de Diamond, houve um problema grave. Dos 2 filhotes nascidos, ela adotou apenas um, e o segundo ficou sem mãe imediatamente após o nascimento. Conhecendo a boa natureza de seu animal de estimação, Paula sugeriu que David tentasse dar o filhote para ser criado pela gata. Afinal, caso contrário, ele simplesmente não teria sobrevivido sem o cuidado de uma mãe. No começo, o rapaz aceitou a ideia com ceticismo, mas mesmo assim acabou concordando, e eles acertaram em cheio. Coco realmente adotou o filhote, apelidado de Hope, sem suspeitar de nada de errado. Pastores alemães e pintinhos. O pastor alemão é uma raça de cão conhecida por sua excelente capacidade de treinamento. É frequentemente usado em operações policiais, de busca e até mesmo militares, mas isso tudo não significa que os pastores alemães sejam agressivos. Pelo contrário, eles inquestionavelmente obedecem ao dono, se forem educados adequadamente, e são muito amáveis. Não acredita nisso? Então confira esta cena fofíssima de 2 pastores alemães, Chewie e Jax, vigiando de pertinho uma família de pintinhos de galinha. Sua dona diz que os cães cresceram ao lado das aves desde o momento em que elas nasceram, e sempre foram muito cuidadosos com os pintinhos. Isso não é uma graça?